Sexta-feira também no Band News Station. Doutor, bom dia, bem-vindo aqui comigo e com o Ivan Brandão. Hoje vamos falar sobre o mês de setembro, que é o mês de conscientização da doença de Alzheimer, que atinge aí um número grande de brasileiros. E bem nesse dia saiu um estudo aqui que eu achei interessante, que eu li no Globo mais cedo, doutor, falando que sobre Alzheimer e Parkinson, uma em cada 5 pessoas tem genes protetores contra as doenças. E essa descoberta, inclusive, pode levar à vacina. Foi feito ali um estudo de Stanford, que concluiu que carregar um subtipo específico de um gene reduziria em cerca de 10% o risco dessas doenças. A gente sabe que seguem os estudos em relação a uma possível vacina, tem tratamentos novos também, falando agora mais especificamente do Alzheimer, por causa do mês de setembro. Mas para as famílias que lidam com esse tipo de demência, nem sempre é tão fácil. Inclusive, convido os nossos ouvintes a mandar dúvidas em relação à doença aqui pelo 11 999 592 100. Doutor, a gente fala no programa sobre ter o Alzheimer e desenvolver demência, que são coisas diferentes, né? É isso aí, Roberta. Bom dia para você, bom dia para o Ivan, Bom para os dia. ouvintes. Estamos entrando aí no Setembro Lilás de conscientização da doença de Alzheimer, que é um tipo de demência. Demência é um quadro clínico que se instala normalmente já com a idade avançada. Em alguns casos até pode começar antes, mas normalmente é com o avançar da idade, no qual a pessoa perde capacidades mentais que ela tinha adquirido. Né? É diferente de uma pessoa com deficiência intelectual, por exemplo, que não adquiriu certas habilidades mentais, às vezes de raciocínio, de memória, de capacidade de pensamento abstrato. A pessoa adquiriu, ela teve isso ao longo da vida e em algum momento da vida ela começa a perder por conta de problemas que vão acontecendo no cérebro. Às vezes a origem é vascular, então a pessoa tem problemas de pressão alta, não tratados, e vão acontecendo pequenos entupimentos, e isso leva à perda, né, dessas capacidades cognitivas, mas a causa mais comum de demência é o Alzheimer. No Brasil e em grande parte do mundo, quase que no mundo todo, o Alzheimer é a principal forma de demência. E aí a gente sempre tem visto notícias falando sobre possíveis vacinas, possíveis formas de você tratar, alterações genéticas que podem proteger, e tudo isso é muito importante, claro, a gente estudar e a gente abrir novas perspectivas, porque a população está envelhecendo cada vez mais no Brasil e no mundo, então, obviamente, a gente vai ter mais pessoas com demências em geral, e mais pessoas com demência de Alzheimer em particular. Mas, Roberta, a gente sempre fala no Humanamente, né? A gente tem níveis de prevenção. Então, a gente pode falar no Alzheimer sobre a prevenção primária, a prevenção secundária e a prevenção terciária. Aliás, isso serve para qualquer doença. E a prevenção primária é você evitar que a doença comece. Prevenção secundária é você detectar precocemente. E a prevenção terciária é você evitar sequelas, você diminuir os problemas daquela doença, uma vez já que você não conseguiu evitar nem detectar precocemente. A detecção precoce a gente faz assim, da forma como a gente está fazendo aqui, levando informação, trocando ideias, esclarecendo a população. Agora, a prevenção primária, que a gente sempre pensa em vacinas, né, em remédios que podem vir aí, intervenções tecnológicas, ela pode ser feita a partir de hoje, já, Roberta. A gente pode começar hoje com a prevenção primária das demências, que é, adivinha o quê? Atividade física, Uhum. dieta adequada, diminuir os picos glicêmicos, a comida ultraprocessada, já está absolutamente comprovado que a comida ultraprocessada é absorvida muito rápido, sobe muito rapidamente a glicemia no seu sangue, isso leva a um estado inflamatório que aumenta o risco de declínio cognitivo, de perdas das capacidades mentais e possivelmente quadros de demência, sono adequado, tratar a depressão, tratar a pressão alta, fazer seu exame, saber se a pressão está alta, se o diabetes está alto, né? Então, tudo isso a gente pode hoje já atuar para diminuir o nosso risco de demência. Então, a gente já pode atuar na prevenção primária, independente de qualquer tecnologia. Mas ainda assim, né, doutor, mesmo com o avanço da medicina e tudo, o Alzheimer continua sendo um enigma gigantesco, né, para É. os pesquisadores, para os cientistas, e aí puxando mais também para
para o seu lado, é uma doença que afeta muito, obviamente, quem tem, mas que afeta muito quem está ao redor, né? Porque, enfim, eu tenho amigos na família, tenho casos na família, e é impressionante como quem não tem a doença, mas fica ali ao lado de quem tem essa condição, é afetado, né? Tô lendo mensagens de ouvintes aqui, falando, a Silvana do Ipiranga, minha mãe tem Alzheimer diagnosticada há quase 10 anos, ela está com 59, ela está perguntando, inclusive, se ela, né, por também questões genéticas, precisa fazer algum exame que dê para diagnosticar precocemente, para tratar, mas, enfim, eu queria que o senhor falasse um pouco disso também, que é uma doença que afeta, obviamente, quem a contrai, mas quem tá ali ao redor, né? Porque ela mexe com todo mundo que tá ali convivendo com aquela pessoa, né? Muitas vezes é o dia que se repete, né? As falas que se repetem, as memórias que se esvaem, e isso afeta muito, né? O convívio de quem tá ali, dos familiares, né? Dos amigos. É a presença de uma pessoa com adoecimento mental na família, ele muda muito a dinâmica dos relacionamentos, né, Ivan? Isso serve para depressão, isso serve para síndrome de pânico, para transtornos alimentares. Você ter alguém ali que está fora do seu padrão habitual de comportamento, que está colocando novos desafios, que está trazendo ali uma preocupação a mais, isso tudo mexe com a gente porque a gente se preocupa, porque a gente se desgasta. No Alzheimer, particularmente, que é o que a gente está falando, isso traz ainda um desafio do cuidado a mais, né? Do cuidado adicional. Você tem que cuidar de uma pessoa com depressão, você tem que cuidar de uma pessoa com transtorno alimentar, mas no Alzheimer a gente está falando de alguém que já estava indo para um caminho de vulnerabilidade pelo próprio envelhecimento, alguém que já provavelmente precisaria ali de mais atenção, de mais cuidados, que agora começa a ter dificuldade de responder até pelos seus atos, vai perdendo autonomia, e conforme a pessoa perde autonomia, mais intervenção precisa ser feita, e mais intervenção muitas vezes significa mais estresse, mais desgaste. Então, quando a gente fala do Alzheimer, do tratamento dos pacientes com Alzheimer, invariavelmente a gente tem que incluir o olhar para a família, a gente tem que ver como que está essa dinâmica, como é que estão essas relações, e eventualmente, não é raro, Ivan, que a gente precise que essas pessoas que estão em volta também sejam acompanhadas, seja em uma terapia, às vezes basta uma psicoeducação, uma terapia de suporte para, enfim, ajudar a lidar com a sobrecarga emocional, mas às vezes precisa de tratamento mesmo, de fazer ali as suas próprias consultas para que ela fique bem, fique saudável e possa ajudar aquele seu parente que está passando por essa condição. Doutora, a nossa ouvinte Lilian Bueno também escreveu para cá sobre uma questão que é bem importante, que foi como a Covid-19 acabou afetando pacientes com demência. A mãe dela, por exemplo, era lúcida, tinha 89 anos, mas ela pegou Covid e depois de curar a Covid-19 acabou começando com uma demência muito acelerada. No fim, foi diagnosticada com Alzheimer e ficou com muita dificuldade motora e faleceu em maio. Foi tudo muito rápido. Como é que a Covid-19, principalmente quando a gente não tinha vacina, né, acabou gerando quadros piores de demência? A gente sabe exatamente como é que essas doenças se interligaram hoje? Porque na época a gente não sabia, né? A gente sabe que a Covid, ela tem, o vírus, né, ele tem um apreço ali, ele tem uma atração por células do sistema nervoso, era até o que explicava muitas vezes a perda de olfato, né, atuar ali nas células nervosas dos receptores, né, de olfato. Então, muitas pessoas tiveram, sim, sintomas, por exemplo, adultos jovens tiveram sintomas de perda cognitiva, de perda de memória, fica meio esquecido. A gente até descreveu o brain fog, né? Aquele fog, assim, parece que uma neblina mental, que as coisas ficam mais difíceis, mais lentas, mais esquisitas, né? Mais nebulosas, de fato. Imagina isso por uma pessoa que já tem uma reserva cognitiva menor, como um idoso. Ele já perdeu mais neurônios, é natural da vida, vai perdendo neurônios. Se você tem menos reserva e vem um agravo desse, vem uma lesão dessa no seu sistema nervoso, isso obviamente acaba aumentando o risco de piora. E não é só isso, né, Roberta? Não é nem só a doença atingindo o cérebro. A própria pandemia, que tirou os idosos muitas vezes das rotinas que eles tinham, acelerou a aposentadoria de muitos, trouxe um isolamento, diminuição do contato social, diminuição da atividade cerebral, tudo aquilo que a gente sabe que é muito importante para a gente manter o nosso cérebro saudável, foi privado de um monte de gente de uma vez.
Os idosos que já estavam mais no limite foram muitas vezes empurrados aí, acelerados nesse processo de demenciação. Pois é, doutor. Vamos vender nosso peixe? Amanhã tem Humanamente em versão estendida a partir das 6 da matina, domingo a partir das 2 horas da tarde, depois em todas as nossas plataformas digitais, o Humanamente na versão em vídeo também. E vamos falar nesse fim de semana sobre demência e depressão, como é que esses dois quadros se relacionam, são causadores um do outro muitas vezes e se confundem demais nos idosos, né, doutor? É isso aí, um programa bem importante para fazer essa diferenciação de duas doenças que são tão comuns hoje em dia, a depressão e a demência. Beijo, doutor. Bom fim de semana, hein? Beijo, doutor. Valeu, gente, até a próxima.